Traiu ou não traiu? Aqui estou para um breve resumo literário, mas quem me conhece sabe que eu não consigo ser tão breve assim. Então eu peço que vocês me perdoem se o vídeo ultrapassar o limite assim, mas eu fiz uma listagem de coisas que eu gostaria de comentar da obra, então fica aí. Mas então, eu tenho certeza que só pela pergunta do início do vídeo, vocês já conseguiram identificar a obra que nós vamos comentar aqui hoje. Sim, não tem como falar de Dom Casmurro sem se lembrar dessa pergunta. Até porque, acredito eu, que tenha se tornado a marca registrada da obra, né? Porque não teve uma resolução, assim por dizer, uma incógnita para todo mundo, se houve de fato uma traição. Então, por vezes a gente vê uma galera ora defendendo o Bentinho, ora defendendo a Capitu, e não tem como você falar quem tá errado, porque todos têm argumentos muito bons e são todos ali que eles pegam trechos do livro e fazem análise de por que ela é culpada ou de por que ele é culpado e ninguém sabe dizer. Então, o que é importante nós termos em mente? A obra, ela foi publicada em 1899. Então, estava ali entre o século XIX e o final do século XVIII. E se nós pararmos para pensar, a sociedade ainda tinha uma posição machista, era elitista e o próprio Machado de Assis, né, gostava de fazer uma crítica social. Ele abordava temáticas como a hipocrisia, a inveja, mas a questão aí é a forma como ele retrata as mulheres, né? Mas voltando aqui, nesse período aí não tinha nem ocorrido ainda os movimentos sufragistas. A mulher que tinha uma ideia mais revolucionária, que era mais assim pra frente, gente, nem rolava. Era chamada de manipuladora. Tinha gente que, se a mulher sonhasse em trabalhar, já chamava de vagabunda, né? Mas, continuando. É esse quadro e contexto que nós estamos. O que eu acho que a obra quer abordar? Será mesmo que a gente pode confiar num homem do século XVIII? Numa escrita que é narrada por um homem do século XVIII? E será mesmo que a Capitu era tão manipuladora assim? Será que ela era tão, assim, assanhada como demonstrava no livro? Fica aí a questão, né? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Antes da gente ler uma obra do Machado de Assis, é importante a gente buscar um pouco da escrita machadiana, né? Porque existem algumas pessoas que dizem que Machado de Assis é uma leitura para pessoas inteligentes. Só que eu acho que não é tão isso, sabe? É só você buscar antes quais são as jogadas da escrita dele. Então, um dos pontos, ele adora usar a intertextualidade. Para quem não conhece, é quando você faz referência a outros textos no próprio texto. Em Dom Casmurro, ele cita Otelo, de Shakespeare, e Ilíada, de Homero. Então, ele faz essas referências. Outro ponto, ele gosta de trabalhar o psicologismo humano.
os sentimentos que nós temos, raiva, inveja, como eu já disse anteriormente. E nesse livro ele vai trabalhar muito os ciúmes, a paranoia. A que ponto o ciúmes leva? A que ponto o ciúmes estraga a relação, sabe? E até psiquiatras, psicólogos ficam pensando se o livro não tem traços autobiográficos, porque eles pensam como alguém pode falar com tanta propriedade de ciúmes se não passou pela situação. E o Machado de Assis, ele faz uma escrita assim dos ciúmes, ele relata o como o Bentinho vai aumentando essa obsessão pela esposa dele e a que ponto ele chega até de ter pensamentos de matar ela, sabe? E outro aspecto, a história ela não tem uma linearidade. O que é isso? Não tem uma ordem cronológica. Em um capítulo você pode estar no presente, no outro você pode estar no passado. E se você não estiver atento, você pode ficar confuso e se perder na leitura. Então é bom ficar ligado nisso. Sem mais delongas, vamos adentrar a obra. Então, a obra ela tem o seu início quando o Bentinho ele começa a contar os acontecimentos anteriores, né, da sua vida. E ele conta como ele recebeu esse apelido. Ele tava, eu acho que num trem ou no ônibus com um cara, e esse cara quis contar uma história pra ele, e ele tava lá contando. Aí, depois que o cara terminou a história, o Bentinho, ele tava simplesmente dormindo. Aí o cara falou assim, poxa, você é muito casmurro. Por que casmurro? Porque uma pessoa casmurra, ela é teimosa, difícil de ter uma troca ali. Você tá contando um negócio tão entusiasmado pra pessoa e a pessoa tá ali, nem te ouvindo, nem te dando atenção. E foi daí que surgiu. Aí os próximos acontecimentos são que a mãe dele, a dona Glória, ela fez uma promessa, porque no passado ela perdeu um filho. Aí ela disse que se o filho dela nascesse saudável e tudo mais, ela ia tornar ele um padre. Aí ela vai em busca de levar o Bentinho pro seminário, só que o Bentinho não quer isso porque ele desenvolve uma relação de amizade e ele se descobre apaixonado pela Capitu. E ela também corresponde e ele é encantado, apaixonado nela. Aí ele jura esse casamento para ela, por mais que ele vá pro seminário, ele acaba indo. E assim, de início, a dona Glória não gosta muito da Capitu. É como se fosse uma má influência pro Bentinho, sabe? Tipo, vai desviar do caminho da igreja. Aí ela fica meio, não gosto, não gosto. Só que nesse tempo que o Bentinho vai pro seminário lá, a Capitu se aproxima da dona Glória, sabe? Pra se demonstrar que apoia o Bentinho tá no convento, tanto pra dona Glória não pegar mais ranço dela. Aí as duas acabam desenvolvendo uma relação legal. Aí a dona Glória, ela fica assim, nossa, a Capitu parece legal, apoiou meu filho. Aí ela quer mudar de ideia. Só que ela não sabe como mudar de ideia e cumprir essa promessa, fazer essa promessa se concretizar sem ser pelo Bentinho, né? Só que enquanto tudo isso vai acontecendo, o Bentinho tá lá no seminário e ele conhece o Escobar, onde ele troca confidências lá de o quanto ele fica cada dia mais apaixonado pela Capitu. E assim, tem até uma cena no filme que ela fala: não, eu não gosto que você compartilhe a nossa vida
pessoal com outras pessoas, porque ela descobriu que o Bentinho tava contando as coisas pro Escobar e ela não gostou nada disso. Daí eu fiquei meio, gente, como assim? Mas isso vai acontecendo. Até que, com 17 anos, ele consegue se livrar desse seminário, de ser padre, porque acharam uma solução para Dona Glória. A promessa ia se concretizar se ela bancasse o seminário de outro garoto que quisesse ser padre. Aí ela fez isso, daí o Bentinho ele entrou para a faculdade de Direito, terminou e depois que ele terminou, ele se casou com a Capitu. Só que eles tinham uma certa dificuldade de ter filho. Mas como eu citei anteriormente, o Escobar, ele também sai do seminário, porque ele não queria ser padre. A paixão dele era o comércio. Aí ele conhece a Sancha, que é uma ex-colega da Capitu, né? Aí ele se casa com a Sancha e o Bentinho tá casado com a Capitu. Esses dois casais começam a se relacionar, assim, jantar pra cá, encontrinho pra cá, e assim vai, né? E aí que começa o conflito, né? Até que a Capitu finalmente consegue engravidar. A Sancha e o Escobar já tinham conseguido, né? Aí eles colocaram o nome da filha deles de Capitolina, em homenagem a Capitu. Aí o Bentinho, querendo retribuir a gentileza, colocou o nome do filho deles de Ezaquiel, que era o primeiro nome do Escobar. Aí começam esses desenrolares. Até que um dia o Escobar ele morre afogado, né? Aí tá lá no velório, o Bentinho simplesmente cisma que a mulher dele tá mais triste que a viúva. E ele fica com isso na cabeça. Que ela tá olhando pro caixão com olhos de ressaca, como se fosse apaixonada por ele, e ele simplesmente coloca isso na cabeça. E ele tá lá fazendo um discurso em homenagem ao Escobar. E depois desse dia, a vida dele nunca mais foi a mesma, porque quem entende de ciúmes e sente assim e paranoia, quando você coloca uma coisa na cabeça e não tira, gente, desiste, vai estragar a tua vida. Mas aí o que começa a acontecer? Ele começa a pensar que o Ezaquiel é filho do Escobar, porque o menino tinha características físicas e comportamentais parecidas com o Escobar. Ele fazia gestos, imitações, os olhos dele eram claros, igual o do Escobar, daí ele falou, não, esse filho não é meu. Aí ele começa a ficar delirante com isso. Até que ele começa a ter pensamentos de querer matar a esposa dele e o filho. Só que eu acho que no final bate na consciência dele de que esses pensamentos são muito graves, que ele tenta suicídio, né? Ele toma uma xícara de chá com veneno. Só que o filho dele aparece na hora e salva ele. E é nesse momento que ele fala: eu não sou seu pai. Já que eu não consegui morrer, eu vou falar logo, despejar toda coisa. Aí a Capitu olha aquilo e ela fica decepcionada, assim que ele tenha dito isso pro filho, desconfiando de tudo isso, e ela fica bem chateada. Aí eles resolvem ir pra Europa, vai a Capitu, o Ezaquiel e o Bentinho, só que ele larga a mulher e o filho lá e volta pro Brasil.
E de repente a Capitu morre lá e o Ezaquiel fica lá. E um tempo depois o Ezaquiel quer tentar um contato com o pai, né? Só que ele nem tchu, sabe? Ele não quer nem saber do menino. E o menino acaba morrendo de malária. E o fim da história é o Bentinho contando toda essa história dele, tudo que aconteceu, as paranoias dele. E por isso que a história tem um teor tão duvidoso, né? É isso, e agora eu vou para as minhas considerações de por que a gente deve defender tanto a Capitu quanto o Bentinho e vocês tirem suas próprias conclusões. Por que nós não devemos acreditar no Bentinho? Ele é formado em Direito e nós sabemos que uma pessoa formada em Direito tem uma capacidade de induzir outras pessoas a acreditarem no que eles querem muito facilmente, né? A gente vê até num tribunal mesmo. O promotor vai querer a qualquer custo incriminar o réu. O advogado criminalista vai querer defender a qualquer custo. E o júri que tiver ali vai ter que decidir baseado no que escutou. E a história é mais ou menos assim. Nós, leitores, somos o júri e a gente vai ter que decidir se a Capitu é inocente ou não. Outro detalhe, ele se demonstra muito, assim, obsessivo, paranoico, ciumento, mas eu acho que de início isso não tava nele, sabe? Ninguém surge assim ciumento do nada. Eu acho que esse pensamento que ele construiu da Capitu tem um pouco de influência do José Dias e da Dona Glória, né? Porque o José Dias mesmo colocou na cabeça dele que a Capitu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada, assim passando, e ele ainda dizia que ela era muito desenvolvida para uma menina de 14 anos, né? E o Bentinho foi se construindo baseado nisso. E outra coisa que eu acredito também, normalmente a gente vê no outro o que a gente tem dentro de nós, porque tem um capítulo em específico que ele demonstra sentir atração pela Sancha, que a Sancha encosta na perna dele e ele e a Sancha trocam essa carícia. E ele diz que só não fica com a Sancha em respeito à amizade que ele tem com o Escobar. Então, por isso que eu digo, normalmente a gente vê no outro o que nós temos dentro de nós. Ele, às vezes, enxergou uma traição na esposa dele porque, no fundo, ele queria trair ela, né? Até mesmo quando, assim, sem querer, uma menina tropeça no chão, na calçada, ela aparece as roupas íntimas dela e ele fica assim imaginando aquilo, atiça os pensamentos dele. Então, assim, a gente já fica meio assim, poxa. E ele demonstra características abusivas, né? Porque ele sentia ciúmes e pedia pra Capitu trocar de roupa somente por ela estar com os braços desnudos, né? E tem toda essa questão. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de mais nada. Não é mesmo?
gente pode perceber isso também, que ele já não estava muito bem e que a gente pode ver a obra por um aspecto psicológico quando ele tenta se matar. Normalmente, quando uma pessoa tenta se matar, significa que ela já tá por aqui, extrapolou, sabe? Ele, de certo, alimentou tanto aquela paranoia dele que não deu, sabe? Ele se fez infeliz, estragou o relacionamento e não tem. Assim como a gente acreditar muito no Bentinho, que tem todo esse aspecto, né? E a gente não tem uma narração na visão da Capitu. Quais aspectos que nós temos contra ela? O único, genética. Eu não lembro direito da história em características físicas, se a Capitu tinha algum parente próximo que tinha olhos claros ou que tinha cabelos loiros, assim, para ser parecido. Mas, de fato, essa situação dele ser muito parecido com o Escobar é um tanto quanto intrigante, né? Porque não tem como um filho que você tem com um cara ser parecido com outro. Mas, como é narrado pela visão do Bentinho, ele pode ter imaginado que a criança é parecida com o Escobar. Mas o que é que a gente tem contra a Capitu? Dois momentos. Quando o Bentinho vai pro teatro e ela diz que não quer ir porque ela tá doente. Aí quando ele volta, ele vê o Bentinho saindo no corredor, próximo à casa dele da Capitu. Aí ele fica, nossa, só que a Capitu fala, não, eu vim negociar ele das libras esterlinas. E fica aí esse momento. Mas o que é que eu acho de verdade? Eu creio que no final a Capitu desenvolveu uma relação de amizade com o Escobar, que ela precisava de alguém para desabafar, que ela viu que o Bentinho ele tinha essas características abusivas, mas ela amava muito o esposo, então ela não sabia a quem recorrer e ela acabou recorrendo ao melhor amigo dele para confidenciar tudo que ela estava sentindo. Só que na época, né, uma amizade entre um homem e uma mulher era muito mal vista, né? Porque se você é amiga de um homem, até hoje persiste um pouco disso. Você não pode ter somente uma amizade, tem que ter algo a mais, uma relação, entendeu? É por isso que, né, eu fico um pouco com receio de falar, porque tudo apontava a julgar a Capitu, né? Porque ela era revolucionária para a época, ela tem características feministas. Inclusive, ela que mandava no Bentinho. E o Bentinho fazia, porque ele amava ela. Então, Capitu falou, a água parou pro Bentinho. Ela não gostava, tanto que quando o Bentinho fez algum comentário que o Ezaquiel era filho de um homem, e explicando que isso era um ditado bíblico, ela falou, pois eu não gosto desse tipo de comentário. Ela se posicionava assim, ela era barra dura. Então, eu acho que é só isso que tem contra ela. E assim, tirando minhas conclusões assim, eu acho que ela não traiu, que tudo não passa de um delírio do Bentinho.
só porque ela era uma mulher mais à frente do tempo dela e de tanto que colocaram minhoca na cabeça dele. E também, se não traiu, deveria ter traído pro cara largar de ser besta e babaca. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Se serviu para ajudar vocês de alguma forma, deixa um like e tchau!